Olá, estudante! Seja muito bem-vindo ao Se Liga na Educação. Meu nome é Lucas Scarano, eu sou professor de História e hoje nós vamos falar com o 8º ano sobre o Segundo Reinado. Nós estaremos trabalhando na aula de hoje com o PET 3, semanas 3 e 4. Nós vamos pegar 2 semanas na aula de hoje. Vamos lá? Então, para essas 2 semanas, eu trouxe essas duas seguintes habilidades. A habilidade 15, para a gente identificar as disputas políticas no primeiro e no segundo reinado, durante esse período, e depois nós vamos falar um pouquinho sobre o finalzinho ali do governo do Dom Pedro II. Então vamos comigo? A gente dividiu a nossa aula em 4 partes. A primeira parte, nós vamos falar do golpe da maioridade. Na segunda parte, nós vamos falar sobre a política, o sistema político, as disputas. Em seguida, a gente vai falar sobre leis abolicionistas, depois econômica feira e, por último, migração. Perdão, que a gente dividiu em 5 partes, não 4, ok? Então, vamos lá na aula de hoje. Observe essa imagem. Quantos anos você acha que essa pessoa teria? Seria uma criança, um adolescente, um adulto? Aqui a gente parece um pré-adolescente. Essa imagem aqui é de Dom Pedro II, que nesse período é apenas chamado de Pedro de Alcântara, que era apenas um jovenzinho, de apenas 15 anos. O Dom Pedro II, ele assume o governo no Brasil com essa idade, de 14 para 15 anos. E por que ele assume? Exatamente por conta do golpe da maioridade. O que foi esse golpe? Basicamente, o Brasil passava no período regencial, que é o governo anterior a ele, por vários partidos políticos que disputavam poder. Então, os 2 principais eram o Partido Conservador e o Partido Liberal. Então, eles viviam disputando este poder. Para que o Partido Liberal não conseguisse assumir o poder, o Partido Conservador fez várias manobras políticas. Porém, os liberais acabaram alterando uma das leis, abaixando a idade para assumir o trono de 18 anos para 15. Isso ficou sendo chamado de golpe da maioridade. Então, o Pedro de Alcântara assumiu o trono do reinado 3 anos antes do que ele deveria ter assumido. Então, ele assumiu o nosso governo com 15 anos. E ele foi um governo bastante duradouro, né? Durou aí até 1889, quando acontece a proclamação da República. Então, ele assume o governo, né? E aí a política que ele adota é uma política de jogo com os 2 grupos políticos. Basicamente, eu trouxe aqui uma imagem que mostra o Dom Pedro II com uma balança e 2 grupos, né, como se fossem 2 estátuas, uma estátua do Partido Conservador e uma estátua do Partido Liberal. Essas 2 estátuas simbolizam um jogo político que o Dom Pedro II fazia. Ora, ele apoiava o grupo conservador, dava benefícios ou melhorava as condições, ora, para o grupo liberal. Então, esse jogo político foi feito durante todo o seu governo. O Partido Liberal era chamado de Luzia. Os Luzias, eles têm esse nome exatamente porque veio a ideia de luz, né, da luz do iluminismo, iluminismo que dá origem às ideias liberais. Enquanto os conservadores são chamados de saquaremas. Esses 2 partidos, nas disputas de poder, ficavam tentando agradar o rei, né, o imperador, de todas as maneiras. E aí uma frase ficou muito famosa no período que a gente pode usar até hoje. A frase é a seguinte: nada mais saquarema do que um Luzia no poder. Se a gente substituir as palavras, a gente pode fazer assim também. Nada mais conservador que um liberal no poder. O que ele está dizendo? Que tanto conservadores liberais vão ter posturas conservadoras. O que eles buscam conservar? A elite da época. No caso aqui, a elite brasileira. Né? Os latifundiários, os donos, né, de grandes fazendas, produtores. Então, mesmo que a pessoa seja liberal, ela vai defender a manutenção do poder desse grupo social, dessa oligarquia. Então, independente do partido,
a condução seria parecida. E até hoje a gente vê, né, uma disputa ali de liberais e conservadores no poder que remetem a essa mesma ideia, ok? Então, é como se fosse um grupo parecido, ideias contrárias, mas no final das contas a política seria muito parecida entre esses dois. Uma outra charge, né, aqui a gente chama-se O Rei se Diverte, né? Essa charge saiu no jornal da época e mostra ali um carrossel, né, movido ali por uma mulher, né, uma senhora, e essa senhora é chamada de diplomacia. Diplomacia seria você saber lidar com os grupos políticos da melhor maneira possível. Então, ele estava sempre ali fazendo o jogo entre os liberais e os conservadores. Nesse período também, foi adotado no Brasil um sistema que ficou sendo chamado pejorativamente de parlamentarismo às avessas. Às avessas seria o contrário. Por que o contrário? O parlamentarismo é um sistema que se origina, né, ou se ganha bastante força na Inglaterra. E como é que funciona o parlamento na Inglaterra até os dias de hoje? O parlamento funciona assim: a população ela escolhe os seus membros do legislativo, seus deputados, né? Lá eles dividem entre Câmara dos Lordes, que são os nobres, e Câmara dos Comuns, que são a população comum. Então a população escolhe esses deputados, e os deputados é que vão escolher o primeiro-ministro. E o que o primeiro-ministro faz? Ele governa. Então, quem tem o papel de governar na Inglaterra não é o presidente, é o primeiro-ministro. Por que não tem presidente lá? Lá é um sistema diferente que quem simboliza o Estado é o rei ou a rainha. Atualmente, a rainha Elizabeth II, que está no governo também há bastante tempo. Mas ela representa o Estado inglês, mas quem toma as decisões é o primeiro-ministro. E o primeiro-ministro, ele troca, né, de tempos em tempos existe uma troca. E ele é escolhido de acordo com um grupo de deputados que tem maioria na Câmara. Então, é assim que funciona esse parlamentarismo. Então, é como se as leis, né, fossem de baixo para cima. O povo escolhe os deputados escolhem o primeiro-ministro, e o primeiro-ministro governa para o povo. Porém, no Brasil, nesse período do segundo reinado, no reinado do Dom Pedro II, a gente tinha uma lei, né, da Constituição de 1824, que era a lei que dizia que o Brasil seria dividido em 4 poderes: poder legislativo, executivo, judiciário e o último poder, moderador. Esse poder moderador, ele controla os outros 3 poderes. Por isso que o sistema no Brasil ele é muito parecido com o absolutismo na Europa, em que o rei, né, tinha ali um controle maior da política. E no Brasil funcionava da seguinte maneira: a população até escolhia os deputados, mas quem escolhia o primeiro-ministro era o imperador. Então não via de baixo para cima. Quem escolhia era o imperador, ou seja, a lei, né, o governo vinha de cima para baixo, era bastante autoritário. Mesmo que o Dom Pedro II seja um cara com uma política mais liberal para a época, ainda assim a gente tem um governo, né, que quem manda é quem está ali e as eleições são um pouco descontroladas nesse sentido. Nesse governo do Dom Pedro II, 2 coisas chamam bastante atenção. A primeira coisa é a questão trabalhista. Então, nesse período do governo dele, está havendo uma transição da mão de obra escravista para a mão de obra assalariada. Essa transição ela é importante que ela vai acontecendo aos poucos. E aí são 2 processos em um só: o processo de abolição da escravidão e o processo de migração de populações para cá. A segunda questão é a questão da economia. A economia brasileira nesse período é baseada na produção de café. O Brasil teve 3 ciclos econômicos: o ciclo do açúcar, né, bem no início da nossa colonização, o ciclo do ouro
que é bem presente aqui em Minas Gerais, e o ciclo do café no século XIX, que é o que a gente vai ver nessa aula. A abolição da escravidão ela vai ocorrendo assim, aos poucos, o que a gente chama de paulatinamente. Inicialmente, a abolição foi para inglês ver. Você já viram essa expressão, para inglês ver? Era literalmente isso. Porque na Inglaterra, em 1845, foi criada uma lei chamada de Bill Aberdeen. A Bill Aberdeen proibia qualquer comércio de escravizados no Oceano Atlântico. Então, se os ingleses pegassem algum navio negreiro nesse oceano, ele poderia ser preso, né? E poderia haver ali uma punição para que eles estavam tentando traficar pessoas. Porém, no Brasil, esse comércio ainda estava existindo, né? Não existia uma lei aqui no Brasil que acabasse com esse comércio de escravizados. Então, em 1850, foi aprovado no Congresso a Lei Eusébio de Queiroz. Essa lei reforçava a Bill Aberdeen, que proibia a chegada de escravizados aqui para o Brasil. Lembrando que o comércio de escravos era bastante lucrativo, né? Pegar escravizados, eles iam lá na África pegar as pessoas, trazer para cá, e isso ganhava muito dinheiro traficando pessoas. E aí, com essa lei, isso é proibido. Então, se proibia de comercializar escravos de fora para o Brasil, o que acontece aqui? O comércio de escravizados acaba? Não. Só que ele acontece internamente. Escravizados do Nordeste vêm para o Sudeste, em alguns casos do Sudeste também vai para o Nordeste, e assim vai havendo a manutenção da escravidão. Movido aí por ideias ainda abolicionistas, alguns anos mais tarde, em 1871, é criado uma outra lei que ajudou na abolição, que é a Lei do Ventre Livre. Qualquer criança que nascesse de mãe escravizada a partir desta data seria considerado livre. A questão é que não havia certidões de nascimento exatas nesse período. Então, como saberia quando que a criança nasceu? Né? Então, haviam casos de mudar a idade de uma criança para mantê-la escravizada. Então, isso acontecia ali naqueles primeiros anos. Mas, ainda assim, foi um pequeno avanço nesse tipo de condução. Depois, nós temos a Lei dos Sexagenários, em 1885. É a lei que vai dizer que todos os escravizados acima de 60 anos serão libertos. Então, qualquer pessoa acima de 60 anos que tinha sido escravizado se tornaria livre a partir daquele momento. Mas também haveria o mesmo problema com a lei anterior. Né? Quando saberia que a pessoa completou os 60 anos? Às vezes não era tão simples assim fazer essa definição. Outra coisa é que essa população de escravizados, quando chegava aos 60 anos, já chegava bastante exausto, o corpo muito debilitado. Então não foi um benefício para o escravizado, mas sim para o dono, que não tinha que arcar com tantos prejuízos com aquela pessoa ali debilitada. É uma visão bastante perversa, se a gente for parar para pensar, né, nessa política de ir abolindo a escravidão dessa maneira. E por último, em 1888, tem a famosa Lei Áurea, que é a lei que liberta os escravizados dessa condição. O problema é que se libertou os escravizados, mas não deu nenhum subsídio, nenhum apoio para que essas pessoas tivessem a mínima condição de sobreviver por conta própria. Muitos voltavam para as fazendas porque não tinham onde morar. Outros iam para os centros urbanos viver em cortiços de uma forma muito precária. E essa situação perdurou até os dias de hoje, ainda perdura. Né? A gente vê uma desigualdade muito grande, inclusive ligados à tonalidade da pele, né? O que gera aí uma série de programas sociais, de políticas que favoreçam esses grupos. Sobre a economia cafeeira, a gente tem que pensar da seguinte questão. O café, ele não era para
consumo interno, era para exportação. E para onde que ia esse café? Ia para Estados Unidos, ia para a Europa principalmente. Nesse período do século XIX, os centros urbanos eles estão cada vez mais cheios de pessoas, e esses centros urbanos, né, os lugares de diversão eram os cafés. As pessoas iam para os cafés, tomar um café, conversar, se socializar. Então o café passou a ser um produto de exportação muito importante no período. O Sudeste foi a principal região produtora de café. São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais produziram muito esse café. Não é à toa que até hoje a gente tem nessas regiões uma plantação ainda grande desse produto. Junto com o café, houve também uma modernização. Para pegar o café do interior de Minas, do interior do Rio de Janeiro, de São Paulo, e levar para o litoral para poder exportar, você tinha que criar linhas de trem. Então, linhas de trem são criadas nesse período. O transporte modifica, o maquinário para fazer, né, esse transporte também muda. Então, houve uma modernização nesse trecho por conta do café. E, por último, a mudança de mão de obra. A mão de obra utilizada era a mão de obra escravizada, e aí, aos poucos, foi sendo substituída pela mão de obra imigrante. Essa imigração ela é bastante importante aqui no Brasil, porque é nesse período que muitas das famílias europeias e também japonesas migram para cá. Basicamente, essa necessidade de mão de obra assalariada passa a ser de fundamental importância, por várias razões. Primeiro, o fim da escravidão, né, a escravidão estava se acabando aos poucos. Segundo, existia uma política higienista, que era uma política racial muito séria, que se dizia, acreditava-se que o problema no Brasil era exatamente a miscigenação. E que se a população branca viesse para o Brasil, né, os problemas iriam sendo solucionados aos poucos. Então, trazer europeu para o Brasil era uma forma de dizer, olha, a gente quer embranquecer a população brasileira. Essas teorias, né, essas ideias eram baseadas na ciência da época, né, na antropologia, que colocava pessoas em grupos, né, diferentes, né, e mais ou menos evoluídos. Hoje a gente sabe que isso é completamente descabido, né, que todas as pessoas elas são fisicamente diferentes, mas elas têm as mesmas capacidades. Depende, é claro, né, da vivência dela, do lugar onde ela vem, né, de como ela vive, ok? Foram feitos dois tipos de sistema para esses imigrantes virem para cá. Então, italianos, espanhóis, portugueses e mais tarde japoneses vêm para o Brasil durante essas políticas. O primeiro é o sistema de colonato, em que o senhor da fazenda financiava, pagava para o estrangeiro vir para cá, chegando aqui o estrangeiro tinha que pagar a estadia dele. Então, esse trabalhador ficava sempre devendo para o dono da fazenda. E aí, visto que isso estava gerando um problema, foi criado também o sistema de parceria, em que o governo pagava parte do transporte, né, desse trabalhador para ele vir trabalhar aqui no Brasil, o que melhorou um pouco aí as condições de trabalho dessa população. Bom, então, vimos na aula de hoje um resumo ali da política do Segundo Reinado, do Dom Pedro II, trabalhando com esses 5 temas aqui. Então, espero que vocês tenham aprendido bastante coisa. Esse conteúdo que a gente trouxe a gente pegou essas referências, tá? E espero que vocês tenham aprendido e a gente se vê na próxima aula. Bons estudos, até mais!